porque eu vou ter que abrir uma coisa muito profunda da minha vida pessoal, tá? Mas é que eu tô engasgada. A que ponto que chega a baixeza do ser humano? Como pode uma pessoa perder o tempo dela querendo denegrir a imagem de uma outra que já está literalmente morta? Olá, queridos do meu canal. Aqui é a Renata Vieira mais uma vez, querendo falar com vocês. Eu prometi que eu não ia fazer um outro vídeo sobre o assunto Daniel Mastral. Mas, gente, como que pode você aproveitar de uma situação onde alguém morre dentro de uma circunstância misteriosa e você começar a conjecturar o fato dele ter sido um homoafetivo em vida? Por isso, ele atentou contra a própria vida, não suportou a pressão. Olha, eu vou ser bem objetiva, bem sucinta. E até o final desse vídeo, eu acho que eu vou te surpreender um pouquinho, porque eu vou ter que abrir uma coisa muito profunda da minha vida pessoal, tá? Mas é que eu tô engasgada com esse vídeo desse influenciador, principalmente esse youtuber, porque influenciador, pra mim, ele não é nada. Sabe, ele é para mim uma pessoa que não tem Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem bom senso e nem respeito à memória de Daniel Mastral. Não estou aqui dizendo que ele era um homem perfeito, que ele era alguém que tinha todas as posições muito bem colocadas. Haviam situações que eu vi Daniel Mastral se contradizer um pouquinho, tá? Eu assisti, gente, para eu pegar um vídeo para fazer sobre um determinado pregador, um teólogo, um autor, qualquer que seja o tema, eu gosto de entrar a fundo no assunto. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de assistir, eu gosto do contraditório. Como uma boa advogada e bacharel em direito, a gente é muito treinado para poder analisar as coisas que adornam um tema. Você tem que ter o mínimo de bom senso para analisar uma vida de uma pessoa dentro de todo um contexto. Você não pode tirar uma situação específica ou uma entrevista isolada e começar a fazer conclusões a respeito da vida de alguém. Eu tô vendo Satanás trabalhando, usando youtubers para vir com conjecturações a respeito da vida sexual ou da preferência sexual de Daniel Mastral. Gente, não existe falta de respeito maior, na minha opinião, do que você falar de alguém, em primeiro lugar, que não está aqui para se posicionar. Eu me dou pelas pessoas. A dor que eu sinto seria talvez a dor que Daniel sentiria se estivesse aqui. Eu dou vontade de chorar, sabe? Da tristeza que me dá de você ficar levantando mal das pessoas. Eu me dou, sabe por quê? Eu já fui muito julgada e por muitas situações. Só que eu ainda estou viva. Então, eu posso, de alguma maneira, oferecer o meu contraditório. Eu posso argumentar de alguma maneira. Eu posso fazer um vídeo, eu posso ligar para alguém, eu posso dar o meu lado da história. Se eu quiser, se eu não quiser também achar que não merece a minha atenção, eu não vou dar. Mas eu tenho essa opção, eu tenho direito, eu tenho essa oportunidade. Agora, Daniel Mastral foi um homem que muito contribuiu no nosso meio cristão para as pessoas abrirem muitos olhos em relação ao satanismo, gente. Ele acrescentou muito na vida de muitas pessoas através de livros. Ele foi uma pessoa que, querendo ou não, ainda que outros lancem milhões de conjecturas a respeito de Daniel, dizendo que ele não provou, na verdade o nome dele é Marcelo e era mesmo, mas houveram situações onde eu tive a oportunidade de ver e contemplar seminários de batalha espiritual e libertação de almas, que aquele menino tinha um dom, que certamente foi o Senhor que deu, porque o Senhor é o Deus Criador. Ele tinha um dom para acessar dentro de algumas pessoas que só ouviriam através daquela linguagem, da linguagem dele. Eu não julgo mais ninguém, sabe por quê? Como pastora, eu paro para pensar e ver que cada pessoa tem uma forma de linguagem. E que uma pessoa que acessa algo no meu coração, talvez não vai conseguir acessar no coração de outro. Porque cada pessoa tem uma maneira de compreender o evangelho. E cada pessoa sente de uma forma. Cada pessoa tem uma experiência de vida. Teve gente que disse para mim assim: meu Deus, que bom que você está falando alguma coisa sobre Daniel Mastral.
Porque ainda que ele cometeu um atentado contra a própria vida, não é possível que as pessoas não enxergavam que ele estava depressivo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vamos então supor, na pior das hipóteses, que Daniel foi realmente um homoafetivo, um homossexual, sentia atração por pessoas do mesmo sexo e por causa disso resolveu dar um fim na própria vida. Fala para mim, aonde ou quando isso vai edificar a vida de alguém aqui? Fala para mim qual a importância que isso tem depois já da morte dele. Fala para mim qual o nível de respeito que existe falar algo desse tipo para as pessoas que têm ele como precioso. Familiares, amigos, discípulos, estudantes que estudavam com ele. Fala para mim, qual o propósito disso? O maligno, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Deixa eu dizer para você, eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Com todo respeito, eu quero deixar aqui bem claro que eu respeito essas duas classes, esses dois públicos que eu tô falando para eles. Porque aqui eu tô falando para dois públicos. Eu tô falando para o meu público, que é o público cristão pelo qual eu faço parte, e eu tô falando para aqueles que também são meu público e que eu amo e respeito, que é a comunidade gay. E isso não é problema para mim. Sabe por quê? E eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, porque essa não é a minha proposta hoje, tá? Mas eu quero deixar claro para vocês que eu amo a comunidade gay e eu acho que todo pastor que tem o Senhor também ama. Eu sei, eu conheço vários pastores, porque eles têm o direito de não concordar conosco e não terem a mesma fé que nós. Nós temos que começar a concordar em desacordar. Sabe por quê? Quando chega a hora, irmãos, o Senhor pega do jeito que for, da maneira que for. Quem estiver ali com a marca da promessa do Senhor, não estou dizendo que os que não converter não têm a promessa do Senhor. Ela está lá, mas ele tem o livre arbítrio. O que eu estou dizendo é que existe um tempo na vida de cada um que Deus se revela e que Deus muda a sua história. E eu preciso ter paciência com meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer para você por quê. Porque eu já tive episódios de lesbianismo, de homossexualismo na minha vida, de homoafetividade. Foi um período muito curto, sabe? Foi um período que, de verdade, eu não me orgulho dele. Não porque, por favor, vocês, meus amigos gays, não porque isso me diminui ou me causa nenhum demérito. Não é isso. É porque, de verdade, tudo que eu queria, naquela época, eu estou falando de mim. Eu não estou falando e nem abrindo para todas as pessoas que foram gays, ou que são. Ou que, de alguma maneira, sentem afinidade, né, com isso, ainda que não tenha prática, ok? Beleza? Eu queria preencher a falta, o vazio de ser amada, ok? Como vocês sabem, eu tive uma infância muito gostosa, porém regada com muitos traumas, pelo fato do meu pai ter sido um homem vítima do alcoolismo. Um homem que sofreu muito e que entregou grande parte da sua vida a esse vício. E por causa desse vício, eu fui muito ferida, ok? Então, eu tomei raiva de homem no meu subconsciente. Tudo que eu queria era distância de homem, porque eu achava que todo homem era agressivo, violento, mau caráter, adúltero, tá? Essa era a minha formação. E eu falo para vocês que foi muito difícil para mim converter. Porque como você vai crer, como eu disse, num pai bom que você não vê, mas que te ama, quando o único pai que você vê te fere? Infelizmente, contra a vontade dele. Hoje ele é um homem de Deus maravilhoso. Mas, queridos, nós como seres humanos, nós nos tornamos coisas pelas quais nós cremos que somos. E eu cria que eu não nasci para ser amada pela figura masculina. Porque eu não percebia e não sentia que meu pai me amava. Hoje eu sei que ele me ama. Todo o carinho que ele não me dispensou criança, ele me dispensa hoje. Porque Jesus entrou no negócio. Ele não foi um vilão. Ele foi vítima, tanto quanto eu. Sabe? Que ele também não recebeu o amor do pai dele. Tá entendendo isso? Deixa eu dizer pra você. O fato de eu ter vivido a homossexualidade ou a homoafetividade não me faz, tá? Menos ou mais. Simplesmente faz parte da história que Deus permitiu que eu vivesse e eu não me envergonho em nada dela. Sabe por quê? Porque graças a ela eu sou quem eu sou hoje. Eu consigo olhar para as pessoas, principalmente
para os homossexuais, para as lésbicas. Eles me amam. E através disso, sabe o que eles dizem para mim? Você é a única pessoa que pode falar para mim de Jesus e que eu sei que realmente você fala com o coração aberto. Você não me condena. Você me ama e fala a verdade para mim. E a maioria deles me respeitam e até me incentivam. Falam para mim assim, poxa, pastora, como eu queria que todos os pastores falassem para mim de Deus, de Jesus, como a senhora fala. Obrigada, porque a senhora não é falsa de fingir que me aceita e aceita tudo que eu faço. A senhora me confronta, mas ao mesmo tempo me respeita. Entende o meu tempo, me oferece a sua amizade, me oferece a sua oração quando eu preciso. E nessa o Senhor tem trabalhado maravilhas. Que eu não tenho palavras para contar meus testemunhos aqui para vocês. Eu não vou conseguir, o vídeo não vai ser longo o suficiente para eu contar tudo. Graças a Deus, para a honra e glória do nome daquele que vive para todo sempre. E que nunca, aquele que vive para todo sempre, nunca se afastou ou causou demérito, diminuição de importância para quem pecava. Na verdade, tem pessoas aí se escondendo atrás da heterossexualidade, queridos. Dizendo assim, eu sou isso, eu sou aquilo, mas pelo menos eu sou homem, mas gosto de mulher, né? Como se a homossexualidade fosse o pior dos pecados ou o mais grave deles. Pecado, todos eles. Eu não estou aqui colocando todos iguais, tá? Porque realmente não é bíblico isso. Existem pecados e pecados e a Bíblia é muito clara sobre isso. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu estou dizendo que o pecado enoja ao Senhor, seja qual for ele de ordem ou moral. Ele enoja ao Senhor, seja qual for a raiz, ou sexual, ou moral, ou social, ou familiar. O pecado, em todas as suas dimensões, ele enoja a presença do Senhor, porque o Espírito Santo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, assim, nessa breve explicação que eu dei, e me colocando no lugar de Daniel, como que seria se eu já tivesse me matado ou feito alguma coisa contra a minha própria vida, como eu já disse naquele vídeo meu sobre depressão, que é o que eu fiz, ao ponto de que eu cheguei a fazer no ano de 2019, dezembro 24 de 2019, que eu contei pra vocês. Eu não sei se você assistiu, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui, tá? Você é convidado a assistir, porque eu não tô preocupada de abrir algumas coisinhas da minha vida para que você entenda, para edificar a tua fé, irmão. Eu não tenho que ficar preocupado com a minha reputação. Quem tem toda a reputação é Jesus. Ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável, ele é maravilhoso, ele é santo. A gente, nós, queridos, nós somos como gafanhotos. Nós somos nada. Eu não sei se você está querendo abrir no coração e para me entender, mas eu tô achando um absurdo vocês começarem a lançar agora papo de questionar, sabe, a opção sexual de Daniel Mastral. Porque se ele era ou se ele não era, eu acredito que não era, pela minha experiência com o mundo da homossexualidade, pela minha experiência como pastora, pela minha vida com Deus há mais de 2 décadas, ok? Ele não era. Sabe por quê? Deixa eu falar. Daniel era um homem corajoso. Tanto que ele talvez, né, eu creio, ele atentou contra a própria vida. Eu creio nisso. Eu sinto isso, infelizmente, né? Mas também não estou aqui como dona da verdade, porque não interessa a forma que ele foi. Interessa os ensinamentos que ele deixou. A Bíblia diz que você tem que olhar os ensinamentos e reter o que é bom. E o que você pensa que não vai edificar, ignore. Mas não pega o profeta e começa a debulhar ele, não. Não começa a levantar coisas a respeito de uma pessoa que não está aqui nem para dar um parecer. Não é nem que eu pense que ele tinha que se defender. Porque ser homossexual é pecado, mas não é crime. Não é crime. Ser homossexual não é igual você ser um pedófilo. Não é igual você ser um bestial. Aliás, bom, não vou entrar nesse assunto, sabe? Eu vou fazer um outro vídeo para vocês a respeito de alguns pecados. Mas, gente, de verdade, quantas pessoas apresentam carteirinha de heterossexualidade, mas é mentiroso, é defraudador, vive na libertinagem, que não tem frutos do Espírito, uma pessoa extremamente sem controle, uma pessoa, sabe, almática, difícil, escândalo para o evangelho. Tem gente de todo tipo, só que o Senhor usa quem Ele quer. E nós não podemos negar que Daniel Mastral foi muito usado por Deus. Tanto nos seus livros, que abriu os olhos espirituais de muitas pessoas, quanto também na sua maneira de ensinar. Eu mesma já tive o livro, né, Os Guerreiros da Luz, foi um livro espetacular. Quem tem um mínimo de temor a Deus jamais se prestaria a esse papel de vir falar da sexualidade de alguém que não está aqui mais para suportar. E esse mesmo rapaz, esse youtuber,
que fez levantou esse papo dizendo: a minha fonte, se não fosse confiável, eu não falaria. Gente, pelo amor de Deus, eu tô para dizer que se ele tivesse até um dossiê inteiro de fotos, de vídeos, de tudo, coisa que ele não tem nada, mas se ele tivesse, deixa eu te dizer uma coisa, ele tá enfiando em maldição. Ele tá levantando algo sobre a vida de alguém que não está aqui, porque ele quer denegrir a imagem, ele quer denegrir a imagem de um homem que foi o servo do Senhor. Pelo amor de Deus, gente. Será que a gente não tá vendo como povo de Deus? Sabe? Nós temos que parar de ficar olhando para os outros e pensando: ah, os defeitos dele, é isso, é aquilo. Quando, na verdade, essas pessoas que entram levantando polêmicas para visualizações, sem temor algum a Deus, sem bom senso, sem respeito à família de Daniel Mastral, essas pessoas não construíram 1% do que Daniel construiu uma vida inteira. Porque o Daniel pode ser o que for, gente. Ele era um rapaz que de verdade tinha coragem que muitos pastores não têm de entrar em assuntos super delicados. Talvez você nunca vai ver vários pastores falando aquilo que Daniel Mastral falava. Como foi também com Neuza Tioc e outros pastores que já não estão mais aqui. Como foi Fernando Guilhem. Um homem também que tocava em assuntos de batalha espiritual de extrema relevância. E foi extremamente criticado por milhares de vezes, por várias situações, por vezes. Só que quem tem o mínimo de temor a Deus e o mínimo de bom senso, podia ser até um ateu, agnóstico, sei lá, mas se ele tivesse bom senso, ele jamais levantaria algo assim, principalmente sem provas. E ainda se for, olha eu aqui, será que depois que eu morrer, todas as pregações, aquilo que eu fiz no nome do Senhor, tudo vira demérito porque um dia eu cometi o pecado da homossexualidade? Será que isso não é Satanás levantando youtubers para levantar sobre a sexualidade de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus? Sabe para quê? Sabe para quê? Para poder botar em dúvida a nossa identidade. Como servos de Deus, como cristãos que somos, nós não podemos fomentar esse tipo de comentário, esse tipo de vídeo. Porque, gente, nós não podemos fazer apologia a uma coisa ou outra. Nós temos que pregar as boas novas. Sabe? Sabe quando eu fui transformada completamente? Quando eu comecei a mergulhar no Senhor e Ele disse para mim: você tem uma torneira e ela tá pingando. Você tá tomando dessa torneira que pinga. Sabe o que pingava? As pequenas alegrias que eu tinha nos momentos da farra. Aí o Senhor disse para mim: pois eu vou te lançar num oceano de águas para você mergulhar em mim. Oh, aleluia. Para você entender o meu nome, para você nunca mais ter sede, sabia? E aí sabe o que aconteceu? O Senhor não falou pra mim: você deixa de ser lésbica pra poder vir pra mim. O Senhor disse só pra mim assim: olha, mergulha em mim, que eu te dou uma nova identidade. Eu te transformo em tudo novo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo quando você tem um Senhor. Uns estão aqui, outros nem aqui estão mais para se pronunciar. Outra coisa, eu vou falar aqui de coração. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o Tim Keller, um grande pregador que já se foi, sabe o que ele disse sobre nascer de novo? Nascer de novo não aniquila o nosso senso de moralidade. Nós vivemos transformados de glória em glória. Eu ainda não sei qual ponto da transformação e do processo que Daniel Mastral estava com o Senhor, mas eu posso te adiantar. Ele fez muito mais do que todos esses que estão se levantando para denegrir a imagem dele. Nós precisamos entender que o evangelho triunfalista, ele continua levantando e levando multidões, mas ele continua e sempre será uma farsa. O verdadeiro evangelho, ele é profundo em imprimir em nós a verdadeira identidade que Cristo tem para nós, que certamente vão nos levar um dia à vitória, ao triunfo, mas ele é feito de poder de Deus para transformar vidas, para transformar. E aí, só aí, quando eu mergulho no Senhor, eu encontro a minha identidade, que foi o que aconteceu comigo, eu começo a ter mudanças das minhas práticas que antes faziam sentido. Mas isso só é possível através do poder de Deus. Nós temos que
buscar um pouquinho mais de temor a Deus e discernimento, para não ir na onda dessas pessoas que estão aí do outro lado. Elas não estão do nosso lado, o lado daqueles que realmente se importam com vidas. Elas estão do lado daqueles que não têm temor algum, respeito algum, que está por trás da história de ficar conjecturando a respeito da sexualidade de Daniel Mastral ou o motivo pelo qual ele teria tirado a própria vida. O que está por trás disso tudo, sabe o que é? A vontade de Satanás de mudar a identidade e o que nós fizemos para o Senhor, de mudar a identidade de Daniel e o legado que ele deixou, de denegrir e principalmente de nos fazer desfocar do que realmente importa. Não desfoque daquilo que Daniel falou em relação a milhares de coisas, gente. Tire aquilo que é bom, pense, peça ao Espírito Santo que, assim, testifique no seu coração. Mas o diabo está usando a boca de pessoas para denegrir imagens de pessoas que nem estão aqui para poder se posicionar mais, porque ele quer também matar a obra que essas pessoas fizeram, a obra de bênção que elas executaram. Se você não viu, se você simplesmente ouviu falar, se você não participou, se você não tem certeza, ou mesmo se você tiver tudo isso, mas não tiver paz, não entra nisso. Não abra a sua boca. Não espalhe notícias que Satanás colocou, assim como ele fazia antigamente, nos tempos da Bíblia, quando ele levantava falsos testemunhos, como ele falou de Cristo, o teu Senhor, se você é cristão. Ele é mestre em levantar milhares de fofocas mentirosas, testemunhos terríveis, pagos, subornados para denegrir o povo de Deus. Tudo é sobre dinheiro, fama, ego, sabe? Isso é triste demais. Então, por favor, una-se comigo em simplesmente não dar crédito a esse povo que não é o povo que tem o mesmo Pai que você, o mesmo Deus que você. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de juízo, é um Deus de verdade, mas ele é acima de tudo um Deus que tudo vê e trará à luz aquilo que vem dele. E o que não vem dele, quem abrir a sua boca vai colher as consequências disso. Vamos parar de ficar nos confundindo com besteiras, com coisas que apenas estão tirando nosso foco. E vamos nos preocupar com o Evangelho de Cristo, com a edificação de vidas e com a salvação de almas, em primeiro lugar. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Quero te pedir, se você pensa que esse vídeo falou alguma coisa que faz sentido para você, tá? Se não fizer, não tem problema, tá tudo certo. Mas se fizer, tanto o pessoal da comunidade gay que me ouviu, que me ama, que eu sei quem são vocês, vocês me conhecem, sabe do meu coração, sabem que eu não compactuo com a sua verdade, mas eu compreendo e te respeito, assim como eu também tenho o direito de não acreditar no mesmo que você acredita, e eu agradeço seu respeito. Se você também é cristão e entende o que eu falei com amor, com o coração, põe amor nas minhas palavras, por favor, compartilha isso, me ajuda, para que mais pessoas tenham essa dimensão e compreendam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, cristãos, que clamamos pelo nome do Senhor, amamos a sua vinda e tememos com temor e tremor tudo o que Ele quer fazer. O Senhor está conosco, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Eu espero que sim. Deus abençoe.